Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, demais amigos, padres, Padre Júlio, Padre Fábio, Padre Domingos Sábio, caras irmãs religiosas, caros fiéis e também paraninfos desta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegando então na conclusão de mais um novenário do nosso padroeiro, nós já podemos começar agora, não é? A como que saborear tantos e tantos ensinamentos que recebemos nestes dias e certamente também tantas, não é? Inúmeras graças que já podemos contar nesses dias de novena. E peçamos a Deus, não é, para esta noite e para a festa solene de amanhã, que conceda a nós uma graça especial e que dê principalmente a graça de abrirmos o nosso coração, as nossas mentes, para o ensinamento da Santa Igreja, porque é deixando-se, né, conduzir pelo doce ensinamento de Cristo que nós vamos transformando a nossa vida, vamos entregando a Ele o nosso coração, que afinal de contas é quem sabe, não é? É nosso Senhor que sabe cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida. Então, quanto mais no decorrer de uma novena, nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos-nos, não é? Permitimos, aliás, que aos pouquinhos nosso Senhor vá entrando em nosso coração, entrando na nossa vida, nós vamos nos tornando, não é, mais próximos a Ele e, sem dúvida, né, vamos nos tornando aos poucos mais cristãos. E neste sentido, caríssimos, hoje concluímos esse percurso que fizemos de ensinamentos sobre o catecismo e concluímos com o Pai Nosso. E para não nos alongarmos tanto, vamos focar em apenas duas petições do Pai Nosso, porque como sabemos, não é, quando os discípulos pedem a nosso Senhor para que Ele próprio, não é, dos seus lábios, nos ensinasse a rezar, nosso Senhor então nos ensina o Pai Nosso. E é bem interessante isso, né? Nosso Senhor abrindo a sua boca e com as suas palavras nos ensinando a rezar. Isso é interessante porque quantas e quantas vezes nós não travamos, né? Nós não conseguimos nem falar com Deus, às vezes ficamos de joelho tanto tempo em silêncio, não conseguimos rezar. Parece que era a mesma coisa que estava acontecendo até mesmo com os discípulos, os apóstolos, que estavam ali pertinho dele. Então nosso Senhor dá as palavras para a oração, não é? E docilmente eles aprendem e transmitem isso a nós. Então é interessante como que o Pai Nosso se torna a oração por excelência, ensinada pelo próprio Cristo, não é? Essa coisa de nosso Senhor abrir a boca para falar, é tão interessante que São Mateus, se nós prestarmos atenção no capítulo 5, né, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, que nosso Senhor subiu para o monte, sentou-se e abrindo a boca começou a explicar. É interessante o modo como o nosso Senhor vai preparando todos os apóstolos, os discípulos para o ensinamento. E aí nosso Senhor, com toda essa tranquilidade, né, se sentando no monte, olhando para todos que estavam ali, parece que vai chamando a atenção com o seu olhar, e aí sim, começa a ensinar. E diz, né, que naquele sermão das bem-aventuranças, os discípulos chegavam perto dele para escutar. Então, quando o nosso Senhor nos ensina, nós temos que ter essa postura. Ele se prepara para falar conosco, para chamar a nossa atenção. Então nós nos deixemos, não é? Nos deixemos permitir, não é, esse momento de docilidade para com o nosso Senhor. E é interessante o Pai Nosso, porque já de início quebra uma frieza do nosso coração, uma postura preguiçosa muitas vezes, que nós às vezes podemos dar aquela desculpa. E certamente muitos já ouviram isso, né? As pessoas que dizem: olha, padre, eu nem rezo, porque eu não preciso pedir mais nada para Deus. Deus já me deu tudo. Então eu nem preciso pedir mais nada. E tão contrário com o que nosso Senhor nos ensinou.
Não é? Imagina que o Pai Nosso são nada mais, nada menos do que um ato de adoração, um ato de louvor a Deus. Pai Nosso que estais nos céus. Nós chamamos Deus de Pai. E depois disso são 7 petições. Nosso Senhor nos ensina a pedir. Porque afinal de contas, nada está nas nossas mãos. Tudo está nas mãos de Deus. Então aprendamos já de início que a nossa oração, a oração que a igreja nos ensina, é sempre essa, a oração de pedido. Porque nós, caríssimos, nós não possuímos nada. Tudo está nas mãos de Deus. Então, sendo assim, chamo a atenção hoje para as 2 últimas petições do Pai Nosso. A 6ª e a 7ª petição. Que é exatamente, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vejam, são os 2 pedidos finais do Pai Nosso. Pedindo a Deus, não é? Para não nos deixar cair em tentação e esse livramento do mal. O que seria isto, não é? Livrai-nos do mal. Como a gente já começa a perceber por essas palavras, não é? Não deixar cair em tentação. A gente vê que tem um perigo eminente, tem algo ruim à nossa frente. Livrar do mal. Veja como é grande isso que nós pedimos. Então a gente consegue entender que existe uma batalha que nós travamos, e essa batalha, pela sua dureza, pela sua dificuldade, nós não podemos vencê-la sozinhos. Nós precisamos do auxílio de Deus. Então é nesse sentido que na oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, cada palavra, ela vai sendo uma escada que leva a alma para Deus. E ao chegarmos nesses 2 últimos degraus, o tom da súplica se torna mais intenso e urgente, porque é uma batalha. Nós estamos no perigo de cair em tentação. Então nós fazemos esse clamor durante o combate, a batalha espiritual. E pedimos então ao Pai que nos preserve do mal, sim, e desse mal que nos cerca, e muitas vezes também do mal que habita em nós. O mal da tentação consentida, o mal do pecado e o próprio maligno, sim, o demônio, que busca a ruína das almas. Veja quantos motivos nós temos para fazer essa súplica neste combate espiritual. E é a súplica do coração que deseja permanecer em Deus, sem se deixar vencer, sem cair, sem se desviar do caminho estreito que conduz à vida, que faz esse pedido. É a alma que procura, que deseja permanecer em Deus. Então, desejando permanecer em Deus, nós necessitamos pedir isso. Não nos deixe cair em tentação. Estamos numa batalha. Eu corro o risco de cair. Então, suplicamos a Deus. Então, o catecismo da igreja, quando trata disso, nos ensina que este pedido não significa, caríssimos, de modo algum, que Deus nos tenta. Pois Deus, como diz São Tiago, né, Deus não é tentado pelo mal e nem tenta ninguém. Mas, caríssimos, nós suplicamos para que Ele não permita que entremos na tentação que nos leva ao pecado. Sempre lembremos desse momento de batalha. E aqui nós tocamos no coração da luta cristã, a tentação. Como no princípio do mundo, lembramos lá do livro do Gênesis, não é? Como no princípio do mundo, muitas vezes se apresenta sobre a aparência do bem. Mas, como sabemos, o fruto da desobediência, o fruto de cair na tentação, de ceder à tentação, sempre leva à morte. Lá no livro do Gênesis, imagina, não é? Que a mulher, admirando o fruto daquela árvore proibida, vendo que o fruto era saboroso, era agradável, era vistoso, então leva a sua mão, cedendo a esta batalha espiritual, e apanha da árvore aquele fruto, pensando que obteria um poder semelhante ao de Deus, ou seja, escolher para si o próprio bem. Não é Deus que decide o bem.
Não é Deus que decide a verdade. Eu decido a verdade. Eu decido o bem. E tal atitude, durante essa batalha, finda na morte. Então é interessante ouvirmos e aprendermos aos poucos isso que o catecismo nos coloca, não é? Sobre, olha, nós temos diante de nós o tempo inteiro a possibilidade e a necessidade de discernir entre o que é provação, e aliás, a provação ela é necessária ao crescimento do homem interior, e tantas vezes nós vamos ser provados, é impossível nós não vivermos, nós não encontrarmos as provações. Nós acordamos e voltamos ao leito e podemos recordar quantas e quantas provações nós passamos durante o dia. Quantas e quantas provações foram necessárias para o meu crescimento interior. E esse crescimento interior vai visar a virtude, a força da alma, uma virtude comprovada. Já a tentação, que é disso que falamos no Pai Nosso, é esta que vai conduzir ao pecado e à morte. Veja que nós pedimos a Deus a vitória diante das tentações com o seu auxílio, com a sua ajuda. Mas, caríssimos, isso não quer dizer que nós não vamos ter uma vida repleta, cheia de provações. Então nós devemos também distinguir entre outras duas coisas, entre sermos tentados e consentir na tentação. É aquele momento de Eva, olhando para o fruto vistoso, belo. Esse é o momento da tentação. Porém, o consentimento de Eva vem quando ela ergue a sua mão, apanha aquele fruto e agora come do fruto. E finalmente, se nós prestarmos atenção, esse discernimento de olharmos para aquilo que está diante de nós durante a tentação, nós podemos fazer um discernimento, e o discernimento, o buscar a verdade, o amar a verdade, olhar para a verdade, vai fazer com que a mentira da tentação seja desmascarada. Porém, aqui está algo muito interessante para nós aprendermos nos nossos dias, porque tantas vezes também nós vamos ouvir dizer, ora, eu fiz o discernimento e segundo o meu discernimento isso é bom para mim. Cuidado, nós precisamos acender uma luz amarela se pensarmos desse modo, porque o discernimento, o buscar a verdade, não significa que eu posso criar uma verdade para mim. Essa é a minha verdade, e como essa é a minha verdade, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, então eu abraço isso e ninguém tira de mim. Tão contrário tão contrário do que nos ensina o nosso Senhor, tão contrário do que nos ensina a igreja, tão contrário à verdade. Nós não somos capazes de criar uma verdade para nós. Mas, caríssimos, esse discernimento faz com que nós encontremos a verdade que é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo. E é somente encontrando esta verdade, que não sou eu que crio, ela está fora de mim, eu posso aceitar esta verdade, e aí vai estar desmascarada a falsidade da tentação, e encontrando essa verdade, eu entrego toda a minha vontade em amá-la. Agora eu já não abandono essa verdade. Eu amo a verdade, dou a minha vida pela verdade. Ora, isso é a virtude da fortaleza, inclusive, que os mártires tanto tiveram, jamais abandonar a verdade, porque a verdade é maior do que a minha vida. A verdade é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre será cobrado de nós a coragem diante do discernimento. O discernimento que desmascara a mentira da tentação. A tentação que coloca diante de nós sempre um objeto com aparência de ser bom, não é? Está lá Eva olhando para aquele fruto, parecia muito saboroso, parecia muito agradável, porém, tudo aquilo mascarava a morte. Então a luta contra a tentação não se vence somente com as forças humanas. Nós precisamos de nosso Senhor, precisamos do seu auxílio. E tanto isso é verdade, que é o próprio apóstolo São Paulo que diz para nós que Deus
Ele sim, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Antes, com a tentação, vos dará o meio de sair dela. E nós então nunca poderemos reclamar do abandono de Deus, porque jamais Deus nos abandona nesta batalha espiritual. Então veja, travando essa batalha, querendo permanecer em Deus, pedindo o socorro de Deus, nós vamos para a última petição do Pai Nosso, que é livrai-nos do mal. E essa súplica fiel, fiel e final, filial do Pai Nosso, não se refere apenas a um mal genérico, não é como nós dizemos de modo em gênero, o mal, mas diz também respeito ao mal muito específico. Nós poderíamos dizer assim com o M maiúsculo, o maligno. Sim, Satanás, o acusador, o pai da mentira. Nós reconhecemos de onde vem toda a maldade, de onde vem toda a malícia, a falsidade, a mentira. E então, nós tratamos de pedir a Deus que nos sustente diante do mal, do próprio demônio. E diz o catecismo, uma parte muito interessante: assassino desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, Satanás, que seduz o universo inteiro, foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo. E é pela sua derrota definitiva que toda a criação será liberta do pecado e da morte. Então veja, nós sabemos o responsável que colocou o pecado no mundo. E diante disso, nós pedimos a Deus que nos livre, que Ele coloque o mal dentro do meu coração, como fez com Judas. Quando naquele momento já, na última ceia, Satanás entra no coração de Judas e faz todo aquele estrago na sua alma. Então, interessante como o nosso Senhor ensina para nós a pedir isso. Nós não temos esta força, Ele tem a força. Ele pode nos livrar. Então Ele quer que nós peçamos a Ele, para que nós possamos tomar essa atitude de dizer: Senhor, eu olho para Ti, eu olho para os Teus olhos, Senhor, e vejo a verdade. Eu amo a verdade. E eu quero, Senhor, permanecer na verdade. E eu quero que o Senhor permaneça em mim. E por isso, livrai-nos do mal. Nosso Senhor, no Evangelho de São João, diz, não é? Não peço, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. A oração de nosso Senhor Jesus Cristo a Deus Pai, já pedindo por nós, pedindo que Deus nos livre do maligno, desse que pode colocar o mal nos nossos corações. E então, nós podemos, nessa petição do Pai Nosso, pedir que nos livre, que sejamos libertos dos pecados passados que deixaram tantos vícios em nós, tantas más inclinações, das ciladas presentes, tantos e tantos momentos de tentação, tantos momentos de provações e da condenação futura. E por isso que nós precisamos confiar em Deus, nos entregarmos a Ele, porque isso está arriscando a nossa alma. E a vitória sobre o príncipe deste mundo foi alcançada de uma vez para sempre, caríssimos, na hora em que Jesus livremente se entregou à morte para nos dar a sua vida. E como é interessante isso, porque o nosso padroeiro, bom Jesus crucificado, eis o momento em que nosso Senhor expulsa o príncipe deste mundo. Eis o momento em que nós temos que lembrar, quando nós estivermos em meio a esta batalha espiritual diante das tentações. Expulsarmos do nosso coração qualquer inclinação, qualquer desejo de se apegar a uma falsa verdade, a uma verdade aparente. Isso seria deixar que o inimigo colocasse em nosso coração o mal. Não,
Ouçamos as palavras de nosso Senhor, sejamos dóceis, deixemos que nosso Senhor preencha o nosso coração. Ele é a verdade, amemos a Ele. E então, veremos, naquele momento de provação, realizar-se na nossa vida, em nós, naquele momento, de alguma forma, misticamente, espiritualmente, esta cena de nosso Senhor na cruz, expulsando o príncipe deste mundo. Porque, caríssimos, nosso Senhor expulsa o príncipe desse mundo e lembremos do Gênesis e do Apocalipse, que a serpente continua a perseguir aqueles que são da descendência da mulher. A serpente continua desejando sufocar aqueles que são da descendência da mulher. E nós, descendentes, vamos dizer assim, de Nossa Senhora, filhos da igreja, sofremos esta perseguição do príncipe deste mundo. E nosso Senhor quer que nós participemos da sua vitória na cruz. E isso é importante, pedir a Deus força para nos mantermos de pé diante das provações, diante da tentação, como Nossa Senhora ficou de pé diante da cruz. Nós podemos ver tantas e tantas batalhas espirituais que foram travadas na Sagrada Escritura, tantas e tantas coisas. O Catecismo nos traz inúmeros exemplos, mas é interessante, no meio dessas batalhas, eu destacaria apenas dois personagens muito interessantes, são até um pouco conhecidos por nós, e que nós podemos tirar como que exemplo para as nossas atitudes. Daniel, o profeta Daniel, que foi exilado, ainda jovem, ou seja, foi tirado da sua terra, tirado da sua pátria, levado para um lugar, para uma terra estrangeira, onde o seu Deus não podia ser adorado ali, onde adoravam deuses estranhos, sacrificavam a deuses estranhos, ofereciam sacrifícios a esses deuses, falsos deuses, e todos eram obrigados a ali sacrificar aos falsos deuses. E tantas vezes Daniel foi provado diante dessas situações, porém, ele recusou adorar os falsos deuses, e por isso foi perseguido, foi atirado numa cova para ser devorado por leões, e Deus, fez com que Daniel saísse vivo dali. Os seus amigos, Sidraque, Misaque, Abdênego, esses outros 3 jovens foram jogados numa fornalha para serem queimados, porque se recusaram a adorar o falso Deus, que era o próprio imperador. E Deus faz com que eles saiam daquela fornalha ainda mais joviais. Deus livra os seus filhos de todos os momentos de tentação, porque seria muito fácil para eles, falar assim, olha, se nós adorarmos esses deuses, nós vamos ficar vivos, então vamos ceder. E não, eles nos dão exemplos de fortaleza diante do risco iminente da morte. E é interessante como que Daniel, mesmo depois de ser jogado para ser devorado aos leões, mesmo depois de ter sofrido tantas perseguições, conversava com Deus, rezava, pedia a Deus sabedoria, pedia a Deus fortaleza, e Deus o livrou. E outro exemplo interessante para nós meditarmos é sobre Jó. Aliás, quando nós lembramos da pessoa de Jó, nós podemos perguntar, alguém sofreu mais do que Jó? Porque o livro de Jó começa com um homem tão próspero, tão feliz, e é um livro até grande, mas da segunda página em diante é só tragédia na vida desse homem. Perde esposa, perde filhos, perde as posses, todos os bens materiais, perde a saúde do corpo. Jó fica numa situação de miséria tão lastimável que vem amigos de longe para poder consolá-los. E quando os amigos chegam e vê a situação de Jó, ao invés de consolar o pobre Jó, que está com o corpo todo ferido pela lepra, ao contrário, eles como que começam a não zombar, mas dizer a Jó, está vendo? Você é culpado do que está acontecendo. E começa a acusar o pobre. Era só a única coisa que restava ao pobre Jó.
e fizeram isso. E Jó, porém, se mantém firme diante dessa provação e diz: o Senhor o deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo que ele me mate, nele esperarei. Mesmo que ele me mate, eu esperarei. Imagina que esse é o pensamento dos mártires. Esse é o pensamento dos confessores. Esse é o pensamento das virgens. Esse é o pensamento que a igreja quer transmitir para nós. E às vezes diante de uma tentação... A gente pega o exemplo de Jó, o exemplo de Daniel, dos mártires, das virgens, dos confessores. E a gente às vezes tenta trazer para a nossa vida um exemplo, a gente pensa assim, hoje, com que eu estou sendo tentado? Quais são as minhas tentações? Qual provação que eu tenho que, hoje, pedir a Deus, suportar e me tornar uma pessoa virtuosa? E a gente começa a parar para pensar que os mártires tinham que suportar tantas ameaças. Aliás, não precisa nem a gente ir lá para os primeiros séculos, né? Se a gente for para a vida dos pastorinhos de Fátima, as crianças de 7, 9 e 11 anos, acho que era isso, que foram presas, levadas para a prisão e serem interrogadas porque viram Nossa Senhora. E aí fazem toda aquela pressão psicológica na mais nova, na Jacinta, e ameaçam, falam assim, olha, se você não disser o que a gente quer, a gente vai fritar o seu irmão em azeite, em óleo quente. E ela fala, não posso, né? Imagina, ela viu Nossa Senhora. Então a gente começa a pensar em todas essas provações dos santos, só que quando a gente traz para a nossa vida, quando a gente traz para o que nós estamos sofrendo, muitas vezes a gente faz o nosso exame de consciência e a gente vê, qual que é a minha provação? Qual que é a minha tentação? Eu não consigo, sei lá, ficar um dia sem internet. O que é isso? Eu não consigo excluir um aplicativo do meu celular. Ué, tem alguma coisa que está fora do lugar? Ora, será que não é momento de nós refletirmos melhor sobre a nossa vida, sobre a importância de adquirir virtudes, sobre a importância de pedir para Deus que nos livre das tentações, não nos deixe cair em tentação, mas das verdadeiras tentações? Porque se isso acontece conosco, quer dizer que coisas muito maiores, que deveriam importar para nós, já não importam mais. Então voltemos o nosso pensamento, vamos abrir o nosso coração aos ensinamentos da igreja, vamos abrir o nosso coração com docilidade para o que nosso Senhor nos ensina, para o que nosso Senhor colocou em nossos lábios, para nós pedirmos a Deus. Não é pouca coisa isso. Será que nós vamos desprezar essas duas coisas tão importantes? Nosso Senhor está dizendo para nós, olha, eu venci o mundo, agora vocês estão em batalha. Aqui está a igreja militante. Vocês não vivem o céu na terra. Vocês não estão aqui no mar de delícias. Aqui é batalha, aqui é luta. Vocês precisam crescer em virtudes. Vocês precisam subir degrau após degrau na vida espiritual. Mas para isso vocês precisam vencer essa batalha e não estão sozinhos. Agora eu quero que vocês sejam humildes, reconheçam que não têm forças, precisa de ajuda e peça, porque o meu Pai quer dar isso. Eu quero dar isso a vocês. Então peçam, insistam. Então, nesse combate espiritual, é necessário, caríssimos, oração, meditarmos sobre a nossa vida e então vigilância, como diz nosso Senhor. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Nosso Senhor novamente fala da tentação. É necessário rezar, vigiar, rezar. Mas como eu vou rezar? Ele nos dá prontas palavras. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, diz nosso Senhor. E esse combate espiritual, caríssimos, vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Tentações de orgulho, preguiça, impureza, vaidade, tentações de desânimo, de dúvida, de frieza espiritual, tentações contra a caridade, contra a fé, contra a esperança. Veja quantas coisas que são muito mais importantes do que o nosso orgulho e a nossa besteira de não querer ficar um dia sem internet.
Veja quantas e quantas coisas importantíssimas para a nossa vida estão sendo esquecidas. Mas então nosso Senhor nos assegura que ninguém combate sozinho. E Ele mesmo combate por nós e em nós. Porque, né, ensina para nós São Paulo, caríssimo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Salmo 23, mesmo Senhor, mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nosso Senhor nos dá tantas armas, a oração, nos dá a Eucaristia, nos dá o exemplo dele ter vencido as tentações no deserto, de ter vencido o desespero no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Nos dá o exemplo de ter vencido o mal na cruz e na ressurreição. E por isso na missa, a igreja reza com muita confiança. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Livrai-nos de todo o mal e dai-nos a vossa paz. Caríssimos, é sabendo de tudo isso, é com o coração repleto desses ensinamentos, livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É com o coração repleto desses ensinamentos que nós podemos, com confiança agora, abraçando a verdade, amando a verdade, dizer o nosso amém. Assim seja. Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. No amém do Pai Nosso, nós podemos dizer que nós participamos com gosto, com esperança, com fé, com amor, daquele mesmo fiat, daquele mesmo faça-se de Nossa Senhora. Eu quero, Senhor, eu desejo, eu permito. Faça, Senhor, amém. Porque se assim sendo, Senhor, assim sendo, seguindo a vossa vontade, eu não cairei jamais nas tentações. Peçamos, caríssimos, com muita fé, com esperança, prestemos sempre muito atenção nessas palavras do Pai Nosso, em todas as petições, mas agora creio que de modo muito especial, agora que aprendemos um pouco mais, essas duas últimas, estamos vivendo um combate espiritual. E podemos então rezar e pedir a nosso Senhor, Senhor Jesus, que vencestes a tentação no deserto e o medo na agonia, fortalecei-nos, Senhor, no combate espiritual. Livrai-nos de toda a ilusão, de todo o consentimento no mal, de toda a cegueira interior. Preservai-nos, Senhor. Preservai-nos da tentação que conduz ao pecado. Nós precisamos da vossa ajuda, Senhor. Sozinho eu não posso. Sozinho eu vou ir em direção ao pecado. Mas com a vossa ajuda serei forte. E que Deus venha em nosso auxílio com o seu amor, assim como nosso Senhor nos prometeu. Aliás, nós temos tantas e tantas provas do amor e do socorro de Deus. Caríssimos, não desanimemos jamais diante das tentações. Pelo contrário, confiemos a nossa vida, a nossa fraqueza, a Deus, a nosso Senhor. Porque pode parecer um momento de derrota, pode parecer um momento de trevas, de escuridão, mas a cruz é o momento da vitória. O momento em que nosso Senhor expulsa o príncipe deste mundo. E olhando para a cruz, que nenhum medo invada o nosso coração. Que Nossa Senhora, nossa boa mãe, nos ajude na nossa batalha espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.